Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de amor, de conforto, de esperança, de cura, de libertação, de restauração, de fortalecimento da nossa fé espiritual. Quero compartilhar com os irmãos a história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. O texto diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, essa história de Bartimeu é uma história maravilhosa. Várias lições nós podemos aprender com esta cura do cego Bartimeu. Esse cego, ele tinha uma capa que está aqui no verso de número 50, lançando de si a capa. Essa capa simbolizava que ele era uma pessoa que tinha necessidade e que as pessoas que passassem por ali deveriam ajudá-lo, pois passava necessidade. Então, certo dia, ele, assentado à beira do caminho, ouviu o tropel de uma grande multidão. E logo ele ouviu dizendo que era Jesus, o filho de Davi, Jesus o Nazareno. Então ele começa a gritar, mesmo sentado: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam na multidão pediram: olha, cale-se. Mas ele não desistiu. E ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava mais e mais, a ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo. É interessante que Marcos coloca que ele deu um salto. E eu fico imaginando um cego assentado, dando um salto, e ele colocou-se de pé e foi até Jesus. E chegando a Jesus, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E ele disse: Que eu torne a ver. E imediatamente Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Ele tornou a ver e seguindo a Jesus, foi estrada fora. Irmãos, essa história mexe muito comigo. Por quê? Porque todos nós temos desafios, temos lutas. Alguns desafios maiores, problemas difíceis, outros nem tanto, e alguns o desafio é simples, é muito fácil de ser resolvido. Como eu disse, há muitos que têm desafios tremendos. E um exemplo é Bartimeu. Bartimeu era cego. Bartimeu não enxergava. Mas algo é interessante nesse texto, porque provavelmente um dia ele já tinha visto, já enxergava. Porque no final aqui ele diz que eu torne a ver.
Então ele não era um cego de nascença, ele perdeu a sua visão. Ou seja, ele enxergava tudo de um dia para o outro, agora já não enxerga mais. Imagina o desafio, imagina a luta, saber todas as coisas aonde estão e no outro dia já não tem mais, porque não consegue enxergar, a sua visão foi totalmente perdida. Contudo, Bartimeu, ele estava ali, esmolando, porque tinha esta necessidade. Não podia trabalhar, não podia constituir família. Era, por exemplo, podemos dizer assim, um inválido. Mas naquele dia, Jesus passou por ali. Tudo indica que Bartimeu conhecia a fama de Jesus, porque ele diz: quem está passando e o que está acontecendo? Olha, Jesus o Nazareno está passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele queria ser curado, ele queria ser restaurado, ele queria ter a visão de volta. Ou seja, a esperança estava passando ali. A esperança de cura, de restauração estava passando, e ele não queria perder esta oportunidade. E ele grita a ponto de Jesus parar e chamá-lo. E chegando até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele queria ter de volta a sua visão. Ele queria enxergar de novo. Ele queria ver de novo. Ele poderia pedir tantas coisas, dinheiro, uma casa, ou alguém que pudesse Jesus indicar para cuidar dele, para ele não ficar mais ali assentado pedindo esmolas. Não. Ele pediu o que era a real necessidade que ele tinha, de ver. As outras coisas ele ia conquistar, ele ia correr atrás, mas o principal era a sua visão. E ele sabia o que ele queria, que eu torne a ver. Irmãos, o que tem a ver isto conosco? Seja qual for o teu desafio, seja qual for o teu problema, provavelmente vamos ilustrar aqui. Às vezes é você que está ali no lugar de Bartimeu, assentado à beira do caminho, e agora Jesus está passando. Então clame a Jesus, chame-o para a sua vida, chame-o para a sua história. Não desista da oportunidade de falar com Jesus neste momento, de apresentar o seu desafio, de apresentar a sua dor, o seu sofrimento. Clame a Ele, porque se Ele está passando neste momento na sua casa, na sua vida, na sua história, é porque Ele pode fazer o impossível por você. Então, chame-o. Dê um salto, se levante do chão, vá até Jesus, fale para Ele qual é a sua real necessidade, qual é o teu problema, o que você quer de Jesus. Arranque tudo, arranque a capa que mostra que você tem essa necessidade. Porque a partir de agora, em Cristo Jesus, você terá uma nova vida, você será uma nova criatura. Agora você não vai viver de esperança, você vai viver de realização. Agora você vai ter uma experiência com Cristo, Ele vai restaurar a sua vida, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dor. Então, clame. Quero te dizer para você o que aquela multidão disse para Bartimeu. Quando Jesus parou e mandou chamar Bartimeu, aquela multidão disse:
tem de bom ânimo. Ou seja, se alegre, porque Jesus está te ouvindo. Jesus quer falar com você. Tem de bom ânimo. Levanta-te. Vá. Se alegre no Senhor. Tenha uma nova esperança. E assim, Ele vai fazer infinitamente mais de tudo que você está precisando. Mas é necessário você ir até Jesus, falar com Ele, apresentar a sua dor e o seu sofrimento. Mas quando você for falar com Jesus, seja igual Bartimeu. Peça aquilo que é necessário para a sua vida. Não peça aquilo que não é necessidade. Você sabe qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento. Você sabe aonde Deus precisa trabalhar, aonde Cristo pode trabalhar. Então, peça aquilo que é real. Bartimeu sabia que eu torne a ver. E você sabe qual é o seu problema. Você sabe qual é o seu sofrimento. Você sabe qual é a sua dor. Você sabe as tuas lágrimas, as suas angústias. Então, clame a Jesus. Tenha fé, porque Ele é o Senhor do impossível. Para Ele tudo é possível. Basta você crer. Mas o que me impressiona nesse texto é que Jesus não diz para ele, você está curado. Primeiro Jesus diz para ele, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Se ele pediu, Senhor, que eu torne a ver, a resposta de Jesus deveria ser, vai, a tua fé te curou, porque você ouviu o meu nome, você me clamou, eu parei, eu te ouvi, agora estou respondendo, seja curado. Mas não, Jesus falou, a tua fé te salvou. Jesus estava falando da vida espiritual dele, da salvação pela fé, pela convicção de que Cristo é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Então, primeiramente, Deus quer tratar com a sua vida espiritual, perdoar os teus pecados, curar as mazelas da tua vida interior, para resolver o teu problema. Ele recebeu a cura espiritual. Os seus pecados estavam sendo perdoados. Mas ele recebeu também a cura física. E imediatamente tornou a ver. E ele não deixou Jesus. Ele seguiu a Cristo Jesus. Ele não voltou para a vida dele. Ele seguiu a Jesus pelo caminho afora. Queridos, isso mostra para nós que nós queremos as maravilhas, os milagres que Deus pode operar na minha vida, na nossa história, mas depois nós não podemos mais abandonar, nós temos que continuar seguindo a Cristo, porque muitos querem os milagres, mas não querem seguir a palavra, não querem seguir a Deus, mas Ele nos ensina a seguir, a continuar a caminhada da fé, a continuar a caminhada com Cristo Jesus para a eternidade. Então, se você tem algum desafio, alguma luta, clame a Jesus, se levante, fale com Ele, apresente a sua dor, e Ele vai restaurar a tua fé, vai perdoar os teus pecados, e ajudar você a resolver a tua dor e o teu sofrimento. Mas não desista de caminhar com Jesus. Continue caminhando pela fé. E Ele vai trabalhar gradativamente na sua vida espiritual. E você vai ser uma nova pessoa. Porque em Cristo somos uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor.
Que Deus te abençoe, querido, hoje e sempre. Vamos orar? Seja qual for a tua dor, seja qual for o teu problema, seja qual for o teu desafio, fale com Deus. Neste momento, ore comigo. Repita esta oração para que Deus possa te ouvir também, mas faça com fé, sem duvidar. Entrega teu problema nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, eu quero pedir perdão primeiramente pelos meus pecados. Reconheço que sou falho. Reconheço, Senhor Deus, que eu entristeci o Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de mim. Lava-me, purifica-me com o sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz para o perdão dos meus pecados. Ó Deus maravilhoso, o Senhor sabe, ó Pai, o que eu estou passando, a minha dor, o meu sofrimento. Senhor, coloque a Tua mão sobre a minha vida, sobre a vida do meu lar, sobre o meu casamento, ó Pai, sobre a vida dos meus filhos, Senhor. Livra-nos de todo perigo, de todo mal, de todas as adversidades. Agora, querido, fale qual é o teu problema para o Senhor. Senhor, ouça o clamor dos teus servos, ó Pai. Ele está apresentando aquilo que está trazendo angústia, trazendo ansiedade ao coração dele. Dá esperança, dá o fortalecimento da fé, ó Pai. Seja no casamento, seja no trabalho, no relacionamento com os filhos, seja problema financeiro, ó Pai. Dê sabedoria, Senhor Deus, para que eles possam restaurar a sua fé. Mas também, Senhor Deus, dê a eles ousadia para caminhar com o Senhor, para não desistir de caminhar na Tua palavra, sendo obediente, ó Pai, a Ti em todos os momentos. Coloque a Tua mão de cura sobre todo o enfermo, ó Pai. O Senhor tem poder para curar, mas Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, ó Pai. É a nossa oração. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.